Fala galera, graças a Deus, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra. Hoje com a presença ilustre do meu amigo Daniel Andrade. Parece demais com o Salomão do reggae, qualquer semelhança com certeza é mera coincidência. Né? Ele vai puxar um violão, tocar uma viola ali pra gente no final. Fica aqui aguardando, tenho certeza que o Senhor vai falar contigo poderosamente através do nosso bate-papo. Você que está chegando aqui agora, eu já quero te agradecer. Muito obrigado pela confiança de estar dando essa atenção a esse canal que é tão pequeno, mas tenha certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se, comenta, compartilhe, dá um joinha aí, que aí quando você faz isso, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e então aumenta o alcance do vídeo para mais pessoas serem alcançadas pela mensagem que será conversada, pregada, da forma que você quiser chamar aqui nesse Papeando a Palavra. Te agradecer, meu amigo e minha amiga, membro do canal. Cara, muito obrigado mesmo pela moral que você tem dado para a gente. Né? Você que está ali plantando uma semente nesse projeto que eu tenho certeza que com o passar do tempo o Senhor há de fazer maior, há de fazer crescer, mas não para a honra e glória desse miserável pecador que está aqui falando com vocês, mas somente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero passar a bola aqui rapidamente para o meu amigo, para ele falar um pouquinho dele. Daniel Andrade, fala para a gente aí quem é você, meu irmão. Como disse nosso amigo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A graça e paz. Meu nome é Daniel Andrade, sou pastor do Ministério Pão da Vida, pastor auxiliar, também líder da juventude do Ministério Pão da Vida, no Conjunto Bom Gosto, em Nova Iguaçu. É uma honra poder participar desse projeto que é lindo, que é perfeito. O Rafa falou a respeito de eu puxar uma viola, violão. Se fosse um teclado seria mais fácil, né? Viola e violão já não é o meu chamado, né? Cada um fica do seu chamado. Mas tenho 34 anos, sou casado com uma esposa maravilhosa, Renata Andrade. Tenho certeza que breve vocês também vão ter oportunidade de conhecer. Sou pai de 4 bênçãos: Enzo, Sara, Azaf e Liz, meu irmão. Enzo e Sara são bênçãos, são os dois mais velhos, e Sara e Liz são os mais bebezinhos, né? Azaf e Liz. Agora, Azaf e Sara, aqueles que levaram o nome de crente, é os que me deixaram careca. Né? Acho que essa tarde, que esse dia, ao momento que você participar desse bate-papo, Deus ele possa falar no teu coração. Estou aqui para servir e tenho certeza que o Senhor preparou esse momento para que a gente possa se alimentar. Amém, meu irmão. E aí, como a gente sempre faz aqui, né? E eu sou bastante curioso e sempre quero saber da vida das pessoas, porque o podcast só tem sentido quando isso acontece. Eu queria que você contasse para a gente, meu irmão, como é que foi a sua experiência de conversão? Então, Rafa, a princípio, eu sou evangélico de berço, né? Mas quando a gente fala que a gente é evangélico de berço, algumas pessoas entendem o seguinte: caramba, o cara é crente, nasceu crente, e comigo já foi diferente, né? Eu me lembro não, minha mãe, meu pai testemunham para mim que quem colocou meu nome hoje, Daniel, foi um pastor. Minha mãe não escolheu meu nome. Quem escolheu meu nome foi um pastor. Eu só fui registrado dias depois de nascido. Minha mãe foi apresentar na igreja e o pastor falou assim: o nome dele vai ser Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, né? E aí, ele falou, minha mãe disse que ele falou assim para ela: futuramente você vai saber por que o Senhor colocou esse nome, o Daniel. E aí, com o passar dos anos, né, depois que tu passa na adolescência, tu conhece alguns outros prazeres, eu me afastei. E o meu testemunho, já que você me deu a liberdade, eu não tenho vergonha de dizer, pelo contrário, Rafa, eu sou apaixonado de dizer de onde Deus me tirou. Eu vim do tráfico, eu vim do crime, eu vim da perdição, e foi num momento desse que Jesus provou porque ele escolheu o meu nome, Deus como juiz. Porque eu me lembro que no dia que eu me converti de fato, de verdade, que eu encontrei Jesus, eu estava à beira da morte e eu só tinha uma oportunidade. Eu fiz igual Davi, quando ele vai levar água e pão para os seus irmãos na batalha. Aproveitou a última oportunidade que ele tinha. Eu aproveitei a oportunidade, estava à beira da morte, eu falei: Senhor, tu me ama de verdade, tu tem um propósito na minha vida, esses homens não vão me matar. Eles vão me levar preso, mas não vão me matar.
Eu me lembro que naquela noite eu não tomei um tapa, Rafael. Nossa. Aquela noite eu não tomei um tapa, fui preso. E todo mundo fala, quando eu falo que eu fui preso, eu falo sorrindo. Porque as pessoas, para muitos, a cadeia é sofrimento e tristeza. Mas para mim foi o começo de uma nova história. Eu me lembro que, quando eu cheguei dentro do presídio, o primeiro texto que eu abri na Bíblia foi o seguinte: o que faço agora não entendeis vós, mas lá na frente você vai entender. E hoje eu entendo, por ser líder de jovem, porque o Senhor me deu essa experiência, porque o Senhor me trouxe para esse lugar. Eu tenho muitos amigos hoje que ainda não tiveram essa oportunidade, mas só o fato de, quando eu vejo eles, eles falam assim: cara, quem te viu e quem vê você hoje já é um fortalecimento para a gente iniciar essa nova história. E começou assim, Rafa, a nossa história. Nossa, mano, cara, vou te falar, não imaginava de Ninguém jeito imagina. nenhum. E isso é legal pra caramba. Só um espaço, Rafa, para mim te falar uma coisa. Uma certa feita, eu estava conversando com uma família que tinha um menino que estava envolvido no crime. E aí eu conversando e falando da minha experiência, a moça falou assim: tudo que o senhor falou foi maravilhoso. Menos que o senhor um dia foi bandido. Ela, isso eu não acredito, isso é mentira. Tudo que você falou, mas isso aí eu não acredito. Eu não vou comprovar para a senhora porque eu não tenho mais, já está tudo arquivado, graças a Deus, eu paguei o que eu tinha que pagar, graças a Deus eu sigo minha vida feliz, mas não perco esse testemunho, porque Deus tem poder de restaurar vidas e restaurações. Né? Eu sou a prova disso. Cara, isso é incrível demais, porque você falando dessa situação, eu sempre me vem à memória quando eu vejo testemunhos nesse sentido, né, desse estilo de vida e tudo mais. Eu tive um estilo de vida um pouco parecido, mas não tão ativamente como foi o seu, provavelmente, mas sim numa outra área, né, de questão de briga na rua, Sim, sim, futebol e sim, um monte de coisa. sim. Bebia pra caramba, comecei a usar drogas com 11 anos de idade, fui até os 22 usando droga direto. E aí, quando eu tenho a oportunidade de pregar e vou estar dando uma aula e eu toco no assunto, tem gente que fica exatamente assim, tipo, ah, não, pô, não tem por que você mentir, o crente não É mente. verdade. Eu fico, cara, mas isso aconteceu. Não, mas eu não acredito. Eu falei, então, existe um É, abismo muito grande entre o você não acreditar e a história que realmente aconteceu. Mas tá de justamente, boa, tá, justamente, justamente. e tá tudo bem, tá ligado? Mas aí tem gente que realmente não acredita e eu É acho isso bom, né? maneiro. Ah, demais. Muito Que é bom. a grandeza de Deus na nossa vida. Mostra quanto Deus nos restaurou, nos transformou, capaz de tirar qualquer mazela do passado, né? Sim, sim. Qualquer respingo, qualquer, né, que ficou do passado, ele limpou tudo, capaz das pessoas não acreditarem, né, quando a gente testemunha. Né? Verdade. E aí tem aquela situação, né, de pessoas que, quando eu já ouvi algumas famílias falando de alguns jovens da sua família, da sua casa, ah, fulano de tal não tem jeito. E aí chegar e falar, pô, não fala isso não, tem jeito sim, Eu cara. falo aí, Porque o tem Senhor jeito. tira o mais miserável pecador do lamaçal do pecado mesmo e faz dele um pregador da palavra, ou que não tem uma expressão Maravilha. dentro da igreja, mas um servo, uma vida nova e para poder testemunhar sobre ele. Aí tem gente que fica Então, assim, não, isso não acontece. Falei, pô, que isso? Não acontece, tá maluco? olha, a gente percebe que hoje as pessoas não acreditam muito nisso. Justamente o que você falou e você colocou bem, que muitas pessoas acham que algumas pessoas não têm mais jeito. Se elas soubessem que são esses improváveis que Deus está à procura, né? Se elas soubessem que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, é justamente o que Paulo está dizendo, é justamente isso. Ele vai aonde todo mundo diz, ele não tem solução. Não, não, olha o que esse camarada já fez. Ele fala, agora sim eu erro. Vou tirar ele de lá de dentro e vou te mostrar o que eu sou capaz. Verdade. Mas é isso aí, meu irmão. E Deus mostrando na prática, né? E testemunhando a sua própria palavra quando diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Super abundou. Isso Então, daí. é uma parada Maravilha. muito. E isso só mostra, pelo assim, para mim, né? Eu creio que para você também, e também fica até uma ideia para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, que não é do que a gente faz, não é a nossa capacidade intelectual, não é nada disso, né? A graça de Deus é o presentão que nós recebemos É sem isso daí. merecer Não, com certeza. nada, 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 E quando nada. você experimenta, né? Quando você experimenta a graça, né?
não quando você abusa da graça. Eu tenho uma palavra comigo, eu jamais vou esquecer. Quem abusa da graça, Rafa, um dia alcança desgraça. Quem abusa da graça. Verdade. Mas quando você usa a graça em seu benefício, você entende o perfume que a graça tem, rapaz, você nunca mais é o mesmo. Você entende que ainda na sua insuficiência, né, na sua incapacidade, né, o Senhor ele está ali, ó, com a perfeição dele, te aperfeiçoando e falou: não, rapaz, hoje está assim, mas amanhã eu vou melhorar. Não, esse negócio, mas amanhã eu vou melhorar. Você tem que permanecer. E muitas pessoas, às vezes, deixam de ganhar outras pessoas, deixam de ganhar de outras vidas, justamente por causa disso. Eu costumo dizer para os meus homens o seguinte: nós não devemos desistir de ninguém. Agora, como a gente prova que ama Deus? Quando a gente cuida daquilo que Ele ama. E quem Ele ama? Eu e você. Verdade. Aí Isso a é gente prova que a gente ama Deus. verdade. Isso é incrível demais. E pasmem assim, até para. Não sei se você já ouviu isso, ou a galera que está nos assistindo já ouviu, de crente falando que eu amo mais o meu cachorro do que as É, pessoas, né? Então, tá faltando um pouquinho é. de. Só um pouquinho de Não, com evangelho certeza. nessa vida aí, né? Dentro da Tá igreja. faltando, com certeza, com certeza. Com É, certeza, com é certeza. uma parada muito doida, mano. E assim, em meio a essa história de conversão, a todo esse testemunho e tudo mais, quando foi que você entendeu o seu chamado especificamente? Quando ficou muito claro para você o seu chamado? Rafa, não seria no melhor lugar do que dentro da prisão, né? Eu passei por 6 presídios. Eu passei por 6 presídios. Olhando assim, parece, caramba, o camarada, esse cara era um Saddam Hussein da vida, né? É, pô, Mas eu ia falar isso era agora. era tudo projeto de Deus. Filho, eu liderei 6 presídios evangélicos. Eu liderei 6 celas evangélicas. Eu liderei 6 ministérios evangélicos dentro do presídio. E vou te dizer, é algo dificílimo, mas é muito prazeroso. Então, para mim, o meu chamado começou lá dentro. Quando eu comecei a cuidar de quem era viciado em drogas, quando eu comecei a cuidar de pessoas que a família já tinha abandonado lá dentro, quando eu dava banho em pessoas que passavam mal e às vezes se drogavam por demais, perdiam suas forças físicas, quando pessoas perdiam seus parentes aqui fora, presos, sem poder o que fazer, mostra a nossa incapacidade sem Deus, né? Que nós não somos nada. Mas você tá ali, ter isso aqui, o ombro, para botar, a pessoa botar, chorar e desabafar. Então, eu entendi que o Senhor estava me chamando para isso, para me cuidar de pessoas que eram como eu, né? Então, depois que eu saí, eu fiquei um tempinho parado para me entender realmente o que eu queria, o que eu queria fazer. Eu tentei fazer diversas coisas, tentei ser do Ministério de Louvor, eu tentei ser, já tentei ser do grupo de varões, eu tentei ser diversas coisas, mas desde o dia que o primeiro ministério, que é o Ministério Efatá, falo aqui com muita alegria de falar desse ministério. Desde que eu conheci esse ministério, eu tive a oportunidade de liderar os jovens lá pela primeira vez, eu achei ali o perfume do Senhor na minha vida, porque eu comecei a entender que Deus estava me usando para jovens que passariam pelos mesmos desejos que o meu, por mesma vontade que a minha, por caminhos que um dia eu quis trilhar, e eu, com a experiência que o Senhor me deu, eu poderia trazer alguma diferença na vida desses jovens, né? E eu me lembro que quando eu assumi os jovens lá, a gente tinha 16 jovens, se eu não me engano, e quando eu deixei lá, deixei com 100 e poucos jovens, porque o Senhor, ele tratou, ele cuidou e foi trazendo coisas novas através do que Deus ele fez na nossa vida, né? Então, eu acho que o meu ministério, eu digo assim, com a juventude, começou nisso. E eu não consigo mais fazer outra coisa, sabe, Rafa? Eu não consigo mais. Tipo assim, eu sou apaixonado por isso. Quando eu conheci minha esposa é um pouco mais fechada, eu sou mais aberto, né? As pessoas falam que é muito mais espontânea, minha esposa é um pouco mais fechada, mas eu não consigo me ver fazer outra coisa. Eu falei para minha esposa, ó, se prepara, porque se um dia Deus nos der um ministério, a gente vai ser conhecido como aquela igreja que só vai ter jovens, porque é a coisa que eu amo. Cara, isso é muito maneiro e eu acho muito interessante, né? Ver pessoas que trabalham nessa frente dentro da igreja. Porque eu me preocupo muito com a juventude do nosso tempo, principalmente essa galera que está aí, né, nesse período de entrar na faculdade,
E aí, às vezes, a galera vai sem nenhuma base de evangelho, e aí chega na universidade, na faculdade, é dominada pelos ismos que existem lá dentro. E Sim, aí, daqui a pouco, fica aquela pergunta para os pais e para a família: poxa, mas essa pessoa foi criada na igreja, entrou para a faculdade, se desviou, onde foi que nós erramos? Né? É uma situação muito complicada, porque isso para mim é uma matemática que nunca bateu pela seguinte situação: o evangelho ele tem que estar inserido em todas as situações, né? Tem que estar inserido na faculdade, sala de aula, todo aquele ambiente precisam de cristãos para fazer a diferença. E aí a pessoa só consegue fazer a diferença nos ambientes quando tem uma base forte dentro da sua criação, dentro da sua igreja. Porque uma igreja fraca, um púlpito fraco, eu ouvi isso recentemente, um púlpito fraco vai produzir cristãos fracos, e a consequência disso é o país que nós temos hoje, entendeu? justamente. Não, com certeza, você falou algo aí que é importantíssimo. Eu me lembro que depois que eu passei por esse processo, eu fiz algumas formações acadêmicas. Eu me lembro que uma dessas formações, eu fui fazer administração teatral. Eu me lembro que eu estava tendo uma aula de filosofia e não sei por que o professor quis entrar em Moisés e o Mar Vermelho. Ai, meu Deus. Eu sinto até a presença de Deus falando isso. Ele entrou de uma dinâmica porque ele sabia qual era o evangelho. Eu sempre fui ativado. Sempre quis demonstrar isso. Apesar da minha idade, né? Tipo assim, na época, eu sempre fui ativado. Eu sempre gostei de falar mesmo. Eu sempre gostei de, né? E eu me lembro que o professor entrou nessa história, Rafa. Não sei por quê. Eu senti na mesma hora, falei, tá me cutucando, cara, ele tá buscando alguma coisa. Ele começou a falar de Moisés. Mas se foi milagre, a gente já foi estudar agora, já teve uns estudos agora, o que aconteceu com Moisés não foi milagre, porque a água estava batendo na canela. Eu só estou ouvindo ele falar, né? Então, o que aconteceu com Moisés não foi milagre, não. A água bateu na canela, o amar dava para todo mundo passar. Eu levantei o dedinho e falei, professor, o senhor me dá uma oportunidade? Ele, isso aqui é livre, você pode falar. Eu falei, se o estudo que o senhor fez aí comprovou que a água bateu na canela de Moisés e do povo do Egito, então o milagre ainda é maior. Ele, por quê? Porque como é que se agarra navio com a água batendo na canela? Como é que pessoas se afogam com a água batendo na canela? Como é que cavalos se afogam com a água batendo na canela? Então ele ficou olhando a sala, levantou, começou todo mundo a aplaudir. Eu falei, então um milagre é maior do que a gente leu. Só ajudou. Então, o que você falou, Rafa, para a juventude que está nos ouvindo agora, e não só a juventude, adolescente, né, pais, mães, se não tiver uma base, nós ficamos vulneráveis a tudo que está vindo lá fora para nossa mente. Os nossos filhos, hoje em dia não tem mais desenho que os filhos veem. Hoje em dia não tem mais nada que os adolescentes verem na internet se ele não tiver uma base, porque qualquer coisa pode lapidar ele para um lado errado, né? Para a falha, para o pecado, e para tu tirar na mente do jovem hoje que o que ele faz é errado, meu irmão, é muita base bíblica e o Espírito Santo te ajudando. Sem base, como você falou, nós somos a casa que foi edificada na areia, né? Verdade. E aí eu fico observando, cara, algumas situações que me dá um certo medo, sabe? De ver jovem. Não necessariamente a pessoa precisa sair da igreja para poder se perder, né? A gente, como até no bate-papo com o Rafa, a gente tocou nesse assunto sobre a questão ali da parábola do filho perdido, né? O do filho pródigo, né? Tem um outro filho também que se perde, só que dentro da casa, Sim, que é a é isso referência aí. da parábola da dracma perdida, né? E, Justamente, e justamente. aí eu fico observando algumas situações e vendo uma galera que eu conheço de mais perto que tem algumas ideias completamente absurdas relacionadas a algumas coisas do evangelho, ao ponto de relativizar algumas coisas. E uma vez eu ouvi uma jovem falando o seguinte, se a mulher ela tiver um filho numa relação fora do casamento, não tem problema nenhum ela chegar e tirar, porque esse assunto, né, não vou falar a Uhum, palavra porque corta o alcance uhum. no vídeo, né? É uma situação de saúde pública. Isso não tem nada a ver com religião. Meu Deus do Meu céu. Deus. De onde você tirou isso, mano? Que Eu Bíblia que você fico, tá eu lendo? fico pensando.
Eu fico pensando, Rafa, divide um pensamento comigo. A gente corta muitos laços nesse sentido nisso. Imagine Maria, mãe de Jesus, quando recebe a mensagem que ela vai dar luz ao Salvador do mundo. Ponto. Para ela, talvez é uma honra. Agora, tu imagine José ouvindo. Já pensou se a mente de José é a mesma? Ó, corta, não quero, tal, tal, tal. Eu fico pensando, né, só nesse sentido, hoje eu e você não estaremos aqui. Isso ainda vai ser muito discutido, Rafa. Isso não tem como a gente correr, mas como igreja a gente tem que se posicionar, e Sim. isso, e a tua atitude foi, né? Ainda mais quando essas ideias vêm no nosso meio, no meio evangélico, ainda mais quando surge de uma tal forma. De fato, de verdade, essa pessoa ainda não conheceu Jesus. De fato, de verdade, essa é a palavra, ainda que seja dura, mas é a palavra que ela não teve um verdadeiro encontro com Deus. Ela teve momentos com ele, mas ela não conheceu ele de fato de verdade. Porque não tem como conhecer Jesus e pensar em outra coisa a não ser a vida. Não tem como. É. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele não veio para dar morte, ele veio para dar vida. Até a morte que se apresentou para ele, ele venceu. E assim, eu vejo essas situações, né? Infelizmente, muitas pessoas que estão somente na igreja, somente na estrutura, somente no templo, somente no ativismo. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu sou crente pra caramba. Uma vez eu lembro até hoje, cara, 5 anos atrás, teve um coroa e eu gosto pra caramba de conversar com os cabeça branca aqui, a Eu experiência também, eu também. em pessoa. Esse senhor, uma vez ele falou pra mim o seguinte, ele falou, o que que você faz na igreja? Aí eu falei, na época, eu sou líder de juventude, dou aula de escola bíblica dominical, estou no seminário, faço isso, faço aquilo e tudo mais, e tá. Ele, mas tá, e o que que você faz na igreja? Aí eu fiquei olhando assim pra ele e falei, mas eu falei tudo de novo. Aí ele fez a pergunta de novo. Ele, tá, cara, mas o que que você faz na igreja? Ele, você é tão inteligente e você tá dando um vacilo desse numa resposta simples? Aí eu fiquei olhando Uau! assim para ele, eu falei, pô, na igreja no momento eu não tenho paciência para cuidar de ninguém, eu não tenho paciência para lidar com o diferente, eu não tenho paciência para amar o próximo, cara. Aí ele, então você precisa aprender a ser o que é a igreja antes de fazer alguma coisa primeiro. Cara, aquilo me quebrou, mano. Aquilo me Uau! quebrou em Perfeito, 1 milhão de pedaços. perfeito, E eu perfeito, aprendi perfeito. com aquela situação. E é porque tem gente que não gosta de ser repreendido, tem gente que não gosta de ser chamada a atenção, entendeu? Uma das coisas que mais me fizeram crescer foram essas, né? De Eu chamar na também, eu famosa também, chincha ali, dar aquela eu também. apertada e É isso toma. daí. Dá um freio aí, toma. Não, eu direto, até hoje, até hoje, até hoje, até hoje. Nós temos um líder aqui na nossa igreja, né? Nosso pastor Paulo Pantaleão, que a capacidade que ele tem de discernir, né, e trazer para a gente algumas coisas que ele vê, ó, vocês estão bem, vocês estão impulsionados, vocês estão, né, nessa pegada toda, mas ó, corta isso aqui, Uhum. trava isso aqui. Você na hora é Bíblia, a Bíblia fala que nenhuma palavra dura, né, nenhuma repreensão, primeiro te traz alegria, mas Exatamente. o resultado dela amanhã ou depois vai ser, sabe assim? Eu me lembro que uma vez eu ministrei algo na igreja, né? E eu falei algo, apenas um versículo que eu falei que Jesus pergunta para os discípulos o que estão falando sobre ele. E Pedro pergunta, mestre, o senhor, né? Tu és o pão vivo que desceu do céu, tu és o filho de Deus, né? E aí Deus fala para Pedro, Jesus vai falar para Pedro, Pedro, graças te dou porque não foi vós que falaste, mas o próprio Espírito que há em você que testemunha isso, e fala assim, digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu me lembro que eu falei que a rocha era Pedro, né? Sobre essa pedra, a igreja seria identificada. E meu pastor acabou a pregação, todo mundo saiu, papapá, ele me chamou e falou assim, ó, foi lindo, foi maravilhoso, mas a rocha que ele está falando é Jesus, tá? A rocha que ele está dizendo é dele próprio, e ele está em cima da rocha. Então isso é muito bom, Sim. porque você entende o seguinte, caramba, se não tem essa repreensão,
Amanhã ou depois eu poderia estar em um lugar muito maior, num público muito maior, numa situação muito maior. Isso está uma dessas. Então eu amo a repreensão. E eu acho que quem ama a repreensão tem um futuro garantido, um futuro certo, com certeza. Verdade. E assim, é uma coisa que parece que essa geração que tá aí não gosta muito. Você aperta um Não, pouco, não. eu vou embora. Você já Ih, aperta um meu pouquinho, Deus, vó, você não é meu pai para falar assim meu comigo. E Deus, nem o pai meu fala assim com Deus. ele, porque o pai tem medo dele dentro de casa, verdade seja dita. Então é uma parada muito, muito doida. E eu fico triste, meu amigo, por uma situação de ver que essa mesma galera que abraça o famoso mimimi como bandeira do evangelho é uma geração que fala que essa geração vai experimentar um avivamento. Eu não consigo acreditar. Difícil. Não, É não bate. difícil. Não bate. Assim, é só a gente pegar a Bíblia, né? E ver onde os profetas foram forjados, né? Aonde cada um teve que passar, né? Nós citamos por Davi, falamos aqui já um pouco atrás sobre Davi. Ninguém como jovem usar Davi como uma experiência jovem para trazer para os nossos jovens de hoje em dia. A Bíblia fala que Davi ele protegia e cuidava das ovelhas do pai, né? E se você perceber que Davi ele fazia aquilo com amor e dedicação, Davi sabia que tudo que o pai ordenava era para ter feito com carinho. E, na realidade, o que o pai manda a gente fazer, tem que fazer da forma que ele manda fazer. E hoje em dia, a juventude ela faz, mas ela quer fazer da forma dela, para que talvez os holofotes sejam diretamente para eles, né? E nosso Deus ele não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus ele é tão perfeito e nos dá a oportunidade de realizar algo no nome dele, mas a glória tem que ser para ele. Eu passei por uma experiência esses dias com um jovem, ele tomou uma atitude, algo simples assim, para quem olha de fora e não conhece o Espírito Santo. E aí a gente disciplinou ele, conversou com ele, e no mesmo dia que eu disciplinei ele fez uma ligação para mim de madrugada, chorando, falando que iria se matar. Rapaz, eu te confesso que o meu lado sentimental ficou maluco. Meu Deus, eu matei o menino agora vai para o inferno. Mas logo o Espírito Santo falou: opa, não vai se matar. Ele não vai se matar. É agora que é a hora de você provar para ele que você, além de amigo, além de conhecido, você é o líder dele. É você que é o discipulador dele. É você que vai dar a direção para ele. Eu falei assim, rapaz, toma vergonha. Assim mesmo que eu falei para ele, toma vergonha, rapaz. Você não vai se matar não, porque você não foi você que deu a sua vida para você. Só quem pode tirar a tua vida foi quem te deu a tua vida. E aí eu me lembro que ele não me respondeu mais. No outro dia ele me retornou a ligação, me pedindo perdão, falando que realmente, se ele quer aprender, se ele quer crescer, ele tem que aprender a ser repreendido. E esse eu acho que é a porta para esse avivamento acontecer, está faltando esse amadurecimento. Não vai existir avivamento sem amadurecimento. Sim, isso é verdade. E você falou de uma situação que eu vou te confessar, tem tempo que eu não ouço, que é sobre a questão da disciplina. Porque parece que tá ficando um negócio extinto na vida da igreja. O pessoal faz o que quer e tá tranquilo, Meu Deus. Não, né? hoje é coisa assustadora se tu Toca o falar. terror mesmo e não tá nem aí. Não, não, não. Eu uma vez Por isso que eu zelo. eu vivenciei uma situação que, assim, eu sou muito tranquilão, né? Pode conversar, trocar ideia. Quero ali sempre a questão do diálogo para poder estar todo mundo de boa, né? Bem paz e amor nesse sentido. Eu já arrumei tanta confusão na minha vida e agora, depois de crente, não tenho por que ficar Chega. arrumando confusão com os outros. Não, Tudo bem que nos 3 primeiros anos eu era muito encrenqueiro, mas depois de vai moldando, vai trabalhando, a gente sabe como é que funciona, né? era o tempo de experiência. O trabalho é Exatamente. 3 meses, né? Ganha Isso. 3 anos. Passou ali, tá contratado, tá tranquilo. Já tá, tá E ligado. aí eu cheguei, vi uma pessoa fazendo alguma coisa assim, um pouco complicada, né, para um cristão, principalmente solteiro, né, que entende, para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, você jovem cristão homem, né, filho de pastor, solteiro, você
vai fazer algumas coisas só com a tua mulher, tá? Não é pra ficar passando cerol na jovenzinha da igreja, Ah, não. Toma vergonha nessa cara. Salomão já Para de passou. fazer isso. Salomão já E colheu as consequências em vida ainda de é fazer tudo isso isso. Não tem aí. jeito. Porque tem É gente que isso fala, não, eu quero aí. ser igual o Salomão. O Salomão teve não sei É. quantas mulheres. Falei, mas vai ver lá a história do cara lá para ver o que Primeiro, aconteceu. mas primeira também, Salomão tinha dinheiro para isso, tá? É, não era não era do pai dele que tinha, não. Justamente, falou tudo. E aí É eu isso, não, cheguei, é importante. aí eu troquei ideia com o rapaz, falei pra ele, falei, cara, você tem que parar de fazer isso, cara, não é assim e tudo mais. É, vou falar com meu pai, que meu pai é um dos pastores da igreja, e tá tudo resolvido. E não é a igreja que eu congregava, né, uma outra igreja local aqui em Nilópolis, no Rio de Janeiro. E eu cheguei e fui falar com o pai dele. Falei, pô, conversei com teu filho. Ele falou, me ameaçou, falando que ia falar com o senhor e tudo mais. Mas por quê? O que você vai fazer comigo? Ele, não, deixa o garoto, ele tá crescendo. Deixa ele fazer esse negócio mesmo. Porque na época dele, eu também fazia isso. Meu Deus. E hoje eu sou pastor, então tá tranquilo. Eu falei, Ah, meu Deus do então céu. beleza, então tá de boa. Não precisa mais se santificar, não precisa ser santo, não precisa morrer na cruz todo dia. Basta viver o evangelho que tu quer mesmo. E o cara que é solteiro sair pegando as menininhas da igreja e vida que segue. E eu vou chegar lá porque o meu pai é fulano de tal, viu? Já pensou? Que raiva. Já pensou? Já pensou? O ministério ele começa em casa. A gente tenta correr disso. A gente tenta ser, ser o camarada quando a gente sobe no público, pega o microfone, usa a nossa exegese, a nossa hermenêutica, a nossa oratória, o nosso estudar. A gente tenta ser esse cara diferenciado, mas o nosso ministério se começa em casa. Não tem jeito, não tem para onde a gente correr. E eu conheço muitos doentes na fé por causa disso, sabe? Ah, Porque ele cuida do exterior, quem ouve ele está sendo tratado, está sendo cuidado, porque a obra vai continuar, porque a obra é do Espírito Santo e ele vai usar para que outras pessoas possam ser alcançadas, mas existem casas doentes, casas depressivas, casas miseráveis. Eu posso dizer isso por testemunho próprio. Eu já fui um líder, eu já fui um pastor que era o melhor pastor do mundo para as minhas ovelhas, mas não era o melhor marido de casa, não era o melhor pai dentro de casa. Eu não teve uma época que eu via meus filhos fazerem algumas coisas, eu falava, mas quando que você aprendeu isso? E a pior coisa para um pai é essa. Você vê que seu filho aprendeu uma coisa e isso não passou por você. uhum. Você vê que sua esposa ganhou algo, fez algo e isso não passou por você. Então, Rafa, essa base que a gente continua a falar, ela tem que ser muito exigida hoje. Primeiro, nós somos líderes, porque vai trazer, vai trazer sustentabilidade no futuro para a nossa juventude, cara. Sabe? Porque não adianta eu, como líder dos jovens, chegar para vocês, Rafael, é assim, 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 os mandamentos são assim, assim, as coisas são assim, assim, o pai e a mãe, não, meu filho, também nem é isso tudo, não. Não precisa ser assim, não. Minha professora me dizia que a minha mãe e o meu pai eram professores melhores do que ela. O que eu desenvolvia na sala de aula era o que eu tirava de dentro da minha casa, era o que eu aproveitava de dentro da minha casa, que eu aprendia dentro da minha casa. Aqui só é o cumprimento, mas a sua casa é a sua maior escola. E hoje a gente está no meio de uma juventude que não tem escola, Rafa. Esse é o problema. Tem gente falando pro filho assim, ó, vai para a igreja, mas ele fica dentro de casa. É brabo isso. É muito complicado, é muito complicado. É muito complicado, muito complicado. Eu passei recentemente, né, como responsável da área de ensino da igreja local. E uma das coisas que as pessoas mais reclamavam enquanto eu estava lá é que não tinha escola bíblica dominical para as crianças. Eu falava, beleza, o projeto existe, material didático, o departamento conseguiu recurso e comprou, recebemos doação, estava tudo bonitinho, estruturado. Só que você vai dar aula para quem? Você vai dar aula para cadeira? Você vai dar aula para criança. A criança, e eu falei uma vez isso de púlpito com as famílias da igreja, aí o pessoal ficou um pouco
chateado comigo, mas quando é nessa esfera, se ficar chateado ou não, para mim pouco importa. Eu não tô É. nem aí para isso. E eu cheguei e falei, poxa, as crianças vão acordar todo domingo, 7 horas da manhã. Aí a criança vai tomar o banho, a criança vai fazer o seu café, ela vai pegar a sua Bíblia e vai vir para a igreja sozinha. Aí eu falei para a De igreja, Uber, vai ligar o amém? carro. Aí eu falei, amém, igreja? Aí eu escutei uma mãe falando lá atrás, não, é um absurdo. Eu falei, não, absurdo é o pai e a mãe não querer vir para a igreja e querer que eles tenham as coisas pro filho. É isso que é o absurdo. Esse é uma verdade, meu Deus, verdade. Entendeu? E aí ficou aquele chá de climão ali Perfeito. no É. momento, aquela coisa chata. Aí Então meu a gente foi pastor, chamado para isso mesmo. A gente foi chamado para isso mesmo. tem jeito. Não E tem jeito, não tem jeito. E Jesus está falando assim: deixai vir mim, deixai vir as minhas criancinhas. Esse deixar aí, se você for buscar, é trazer. sim. E aí? Tanto que tem traduções mais recentes, a NVI, se me falha a Sim, memória, ela trata isso, né? isso. Trazer as minhas criancinhas. E é isso aí, porque é justamente isso. Nós vamos servir de ponte. Ah, eu tenho um filho chamado Azaf. O Azaf, ele é uma promessa de Deus na minha vida. O Azaf ficou entre a vida e a morte, 30 dias de vida depois que ele nasceu, ele ficou entre a vida e a morte. A minha esposa não estava desenvolvendo a amamentação, então o Azaf teve uma desnutrição profunda. O Azaf estava igual uma caveira. O Azaf estava igual uma caveira. E eu me lembro que a gente ficou desesperado, que você como crente, cristão, você não quer passar por esses momentos, mas passamos. E aí eu me lembro que quando eu e minha esposa internamos o nosso filho, só ela poderia ficar, né, por ser mãe, eu voltei para casa, eu fiz uma oração, o Senhor falou comigo assim: meu filho, o que hoje eu fizesse que chamaria sua atenção? Eu parei e pensei, eu falei, meu filho, não tem outra coisa. E aí o Senhor falou com o Senhor que dessa vez eu quero falar com a minha filha, que era minha esposa. Deus queria tratar dela, levou meu filho para um internato, uma internação. Meu filho fez transfusão de sangue, meu filho fez sabe, um monte de coisa, mas Deus queria falar com ele lá. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, após essa oração, eu ainda era líder do Ministério de Louvor, e eu falei, Senhor, me dá uma canção hoje, eu quero adorar o que o Senhor quiser que eu cante hoje. E aí veio a canção Curioso Oceano. Pode entrar, é tudo, faça o que quer fazer, meu coração é teu. Por que eu estou te falando isso? Hoje o Azaf vai fazer 2 anos, daqui a uma semana ele vai fazer 2 anos. O Azaf não quer saber de outra coisa a não ser dançar. O meu filho ama louvor, o meu filho ama dançar, o meu filho, sabe assim, se a gente bota o louvor, ele estiver vendo no celular e estiver vendo, ele para tudo e vai dançar. Tu acredita que se ele ouvir, Rafa, um pagode do vizinho do lado, ele dança. Só que ele não dança pagode, ele dança em ato profético. Para ele, tudo está sendo adoração. Entendi. Então, todo mundo na igreja fala, pastor, o seu filho vai ser ministro de dança, o seu filho vai ser ministro de dança. Porque ele está acostumado, ele se acostumou, ele ficou. Eu não estou aqui falando isso para me engabelar, mas todos os meus filhos, pai, tem culto hoje? Posso ir? Pai, tem igreja hoje? Eu posso ir? Pai, compra aquela Bíblia. Pai, eu vi uma. Por quê, Rafa? Porque essa é a base que a gente tem que oferecer para os nossos filhos. Para que seja algo prazeroso. Para que seja algo. Agora, se eu fosse um pai, e Sara, Enzo, igreja, eu estou lá vendo Pantanal, vendo. Meu irmão, já era. Já era. Já era. Já era. Não tenho base para, primeiro, educar, né? E segundo, para cobrar algo, né? Verdade. E assim, o testemunho é muito grande, né? Há um ditado aí que diz que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta, né? Com certeza. Então, Com certeza. qual é o exemplo que os pais evangélicos, cristãos têm dado para os seus filhos no nosso tempo, cara? Justamente. Tipo assim, até para Justamente. você que está nos assistindo aí agora, qual é o exemplo que você tem dado para teu filho? Será que teu filho ele pode Justamente. chegar e falar para as pessoas, eu quero ser cristão igual meu pai e quero ser cristão igual minha mãe? Hoje em dia tá uma parada que tá raro acontecer Uau! essa situação, irmão. Tá, Uau! tá Uau! difícil, né? E você tocou no assunto, e eu aqui rapidamente lembrei de uma situação na minha vida especificamente,
que você falou, né, que passou um tempo, né, liderando a juventude, mas era um excelente líder, mas em casa estava faltando questão do tratamento e tudo mais. Sim, sim. Eu passei, cara, assim, recentemente, o último relacionamento que eu tive durou aí quase 4 anos. E o meu exemplo foi justamente esse, tá? Na igreja, top, com ela no off, pô, desculpa a expressão, uma porcaria de um namorado e dando a tendência de uma porcaria no futuro marido. E assim, Justamente. é difícil reconhecer pra caramba. É, Absurdo, é, absurdo. é. Mas eu tive que apanhar, de certa forma, né? Tanto que terminou e tudo mais, e eu comecei a Sim. refletir depois dessa situação. Eu falei, cara, eu já ter feito um monte de coisa diferente. Nesse ponto aqui, ao invés de Sim. falar, era só calar a boca. Era só calar a boca e nada ia acontecer, Isso tá? aí, É uma parada justamente. muito, A muito gente, a doida. gente não está aqui, Rafa, é bom destacar, eu e você não estamos aqui nesse momento, não incentivando ninguém a largar a obra, incentivando ninguém a, né, não deixar de fazer as coisas na sua igreja, na sua denominação, ajudar seu ministério. Não estamos fazendo isso. O que nós queremos dizer é o seguinte: o seu ministério começa na sua casa. Sim. Então, quer ser perfeito? Seja perfeito primeiro na sua casa. Você vai ver como é que as coisas no seu externo vão evoluir mais. Porque a melhor coisa que é as pessoas chegarem para tua esposa, para sua mãe, para seu irmão, para sua filha, ele é isso tudo dentro do seu lar, e a pessoa fala, é até mais. Poxa, isso é o verdadeiro prazer. Essa é a verdadeira, essa assim, verdadeira realização, né? Então a gente não está incentivando que você venha largar de fazer, não, mas pelo contrário, faça, mas com a base de que não, deixei minha casa pronta, deixei minha casa preparada e agora eu vou cuidar da casa do Senhor. Exatamente. A gente precisa reproduzir o cristianismo em todos os ambientes que nós vivemos, que nós passamos, e principalmente dentro da nossa casa. Porque aí não adianta nada o cara também ser um excelente cristão dentro de casa, mas ser um péssimo cristão no seu ambiente de trabalho. As pessoas falam assim, pô, você é crente mesmo? Tu é crente? É assim? Tem certeza? É uma situação que. E aí alguém pode ouvir e falar, pô, mas é difícil. Ninguém tá falando aqui que é fácil. Entendeu? Ninguém tá Não, falando não, aqui que é um não, negócio que jamais. você consegue assim da noite pro dia. Mas você precisa se Mas não é esforçar, cara. impossível, É um processo. não é impossível. É isso aí, é isso aí. Exatamente. Não é impossível, não é impossível. Nós somos provados todos os dias, né? O autor dos Hebreus vai dizer que é uma grande nuvem de testemunhas, Sim, né? Que está diante de nós. E não é só pelo que a gente age, pelo que a gente fala, pelo que a gente ouve. As exatamente. testemunhas estão ali também dizendo, reparando no que a gente ouve. Ah, está lá naquela roda lá. Ah, tudo bem, tu não falou, mas tu está ouvindo isso, está ouvindo aquilo outro. De alguma forma, toda palavra tem uma semente. E toda semente ela é plantada. É. Então, né, você não falou, mas você ouviu. Talvez você não vai expor ali na frente, mas quando você chegar num ambiente que você estiver no seu individual, você vai analisar, caramba, o fulano falou aquilo, mas será que é isso mesmo? Pô, fulano falou aquilo. Então a gente tem que se policiar muito nessas coisas. É por isso que a gente tem que ser separado, né? Não tem jeito. Entendi. Deixa eles achar que a gente é metido, mas a gente tem que ser separado, é diferente, pô. A gente sabe quem somos nós. Primeiro, nós sabemos quem somos, nós sabemos de onde saímos e nós sabemos para onde iremos. Se o crente ele não tiver esse tripé, se ele não tiver essa base, meu irmão, aí ele vai ficar perdido. Verdade. Se ele não saber primeiro quem ele é, primeiro saber de onde ele veio. E tu acredita que tem crente que acha que até hoje ele é resultado do Big Bang, né? Tu sabe disso. Então, então Doideira. tu já vê por aí. Então eu só queria imaginar para onde ele acha que ele vai depois disso tudo, né? Mas Verdade. se ele não tiver esse tripé, né, do evangelho, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, meu irmão, ele está perdido. Verdade. E aí tive uma geração que está perdida justamente por conta disso. Não sabe primeiramente quem ele Justamente, é. E aí já é essa justamente, crise de justamente, justamente. identidade no meio da É, juventude, que você trabalha com meu juventude, Deus, pô, é meu absurdo. Deus. Profundo, você falou é profundo. Profundo, profundo. Os jovens, eles estão com essa. Eles acham que você ter um dom já é o suficiente.
eu louvo muito bem, eu alcanço uma corda tal, uma nota tal, para ele já é o suficiente. Eu tenho que dizer isso aqui, eu preciso dizer isso aqui. Eu, eu fiz uma reunião com os jovens esses dias e falei para eles o seguinte: eu chamei 3 jovens, eu sou líder de jovens, e eu separei 3 jovens para ser líderes junto comigo, porque faz parte. Eu acho que algo bem delegado, ajustado. Eu acho que a força da igreja é a juventude. E se você perceber, a gente tem um exemplo de Sansão, filho. Sansão era jovem, Sansão tinha promessa, Sansão tinha um dom, tinha um poder que foi entregue desde o ventre da sua mãe, né? Com tudo que passou. Só que Sansão, ele tinha um voto com Deus. E Sansão, quando ele quebra esse voto, a Bíblia fala que Dalila vai dizer para ele o seguinte: Sansão, os filisteus vêm contra você novamente. E ele levanta, né, com toda a disposição e vai vir, eu vou arrebentar ele de novo. E a Bíblia vai falar no versículo seguinte: mas Sansão já não sabia que o Espírito já não estava mais com ele. É esse que é o problema. A gente está achando que, por a gente ser canal, nós somos morada. Rapaz, Esse é difícil. Estamos dançando, estamos cantando, estamos tocando, estamos fazendo um monte de coisa, mas de fato, de verdade, eu não sou a habitação do Espírito Santo. Eu, na realidade, eu não sei quem eu sou em Deus, e isso gera para mim, como você falou, essa crise de identidade em qualquer palavra dura, qualquer nos machuca, e nos faz, eu vou sair, eu conheço jovem que já passou por 11 igrejas, tem 17, 18 anos, já passou por 11 igrejas. Meu Deus, todas as igrejas estão erradas e ele está certo. ele Não abre é uma igreja possível. para ele depois. Não é possível. Sabe, Rafa? A gente ri, mas é um mimimi, como você falou, de uma galera que, tipo assim, se o pastor vai trazer uma palavra mais firme, jogou para mim. Que bom que a carapuça serviu, que se a carapuça serviu para mim, eu tenho que colocar ela mesmo e fazer com que a palavra gere mudança. É Bíblia, a palavra não traz conforto, não, a palavra traz confronto, não é conforto. Exatamente. É confronto, caraca, mexeu na minha ferida. Mas ela é tão poderosa que ela mexe na tua ferida, abre ela mais um pouquinho, mas joga um remédio e faz ela sarar, né? Então, É isso que faz sentido na palavra. o É, amor de Deus ele é inexplicável, né? A palavra de Deus é inexplicável. Então, para os jovens que estão nos ouvindo nesse exato momento, primeira coisa, procure saber quem você é em Deus. Procure se autoconhecer em Deus. Na realidade, procure conhecer o que você é para Deus, o que Deus pensa de você, o que o Espírito Santo pensa da sua pessoa. Segundo, de onde você veio, para onde você vai. Isso aqui, carne, vai voltar para a terra. Mas o que foi derramado dentro de você, que veio do próprio Deus, ele está guardando, ele está esperando. verdade. Né? E E as é isso pessoas daí, Rafa. pararam de viver com a expectativa do que será lá na frente. Eu vou ser muito sincero, eu me converti numa igreja, numa Assembleia de Deus, que o nome dela ela é um pouco peculiar, mas ela fala muito sobre o arrebatamento. Que o nome da igreja é o seguinte: Assembleia de Deus Ministério, Jesus vai voltar, quer você queira, quer não. Uau! É uma parada assim, tipo, os dois pés no Uau! peito e Uau! toma, se vira. Toma! E ao longo do tempo, eu posso contar, cara, que eu devo ter ouvido umas 40 mensagens ao longo de 9 anos falando sobre a volta de Jesus. As pessoas não parece que perderam essa expectativa. Ah, ele não vai voltar agora, não. Eu preciso casar primeiro É. e depois ele volta. Eu preciso ver meus filhos criados e aí ele pode voltar depois. Eu preciso me formar na faculdade. Eu preciso isso, eu preciso aquilo. E, cara, não, Não, e quando se fala de arrebatamento, fala da parte doce, né? Eis que estou à porta e bato. é, Se alguém abrir, eu entrarei com ele, cearei, né? Mas esquece que a vinda dele vai ser como ladrão. E quando se fala de ladrão, você percebe que ele não é só porque vai ser repentina.
Porque o ladrão, ele não te avisa que ele vai te roubar, correto? Mas ele te estuda antes de te roubar. Sim. Ele te, ele te analisa antes de te assaltar. O ladrão, ele sabe até o momento que se eu roubar aquele camarada ali, eu vou pegar ele de surpresa e vou tirar bem. Agora, se eu for aquele Rafael ali, não. Rapaz tem cara mal encarado, aquele rapaz é forte, pode dar ruim, ele pode tentar se reagir, ele pode tentar alguma coisa. Eu venho como um ladrão, tá dizendo o seguinte, eu vou vir repentinamente, mas eu vou vir te conhecendo, eu vou vir sabendo quem você é. Cara, isso Então, muito cuidado com isso. A gente lida com a juventude, com a liderança, como um todo, a gente tem que jamais tirar dos nossos lábios a palavra da salvação. Eu sou de uma coisa que eu acho que não existe salvação sem arrependimento. Se você falar assim para mim, Daniel, você ministra muito mais sobre salvação, sobre arrependimento. Eu vou te falar para você que eu ministro muito mais sobre o arrependimento. Porque eu vejo que não há arrependimento, não há salvação sem arrependimento. A pessoa precisa se arrepender. Até mesmo para ela entender o que é a salvação para ela. Mas, quando se gera um arrependimento, você fica mais fácil de trazer a salvação para essa pessoa, de falar da salvação para essa pessoa. Mas nós, como os líderes, nós temos que estar sempre aquele sininho. Não sei se em Nilópolis tem, mas em Nova Iguaçu tem igreja de Santo Antônio. Todo dia, meio-dia. Pem, tem pem, uma do lado da minha pem. casa. Aí, e pem. É assim. É assim. Ei, ele está voltando. Ei, ele está voltando. Eu não sei, Rafa, qual a sua idade, mas eu não sei se você se lembra daquele pastor que tinha um carro, uma Fiat Uno antiga, branca, Jesus as faixas. Cristo Jesus Cristo! voltará. É esse, né? Voltará! Rapaz, seja sincero com o que falta esse homem ter feito. Rapaz, Que falta esse pastorzão ter feito. eu era Pô, ele adolescente, parava eu na ria porta do muito, cara. Top... Poxa! Ele parava na porta do Top Shopping. O nego saía comendo McDonald's, saía comendo Big Mac, saía tomando sorvete, saía bebendo chopp, saía adorando a Deus. Não importa. E estava recebendo todo mundo a mesma mensagem. Voltará, voltará. Jesus. Então, e se a noiva dorme, já era. Já era. Já era. Né? Cara, Então, que na nossa boca tem que ser igual esse sino. Tem que bater todos os dias. Olha, tá voltando. Mas eu preciso me arrepender. Então se arrepende, porque ele tá voltando. cara, você acabou de destravar agora na minha mente uma memória que, meu Deus do céu, cara. Eu zoava muito aquele cara na rua. Justamente, eu também, rapaz. Ah, você é. Ele passava, geralmente, É, fazia uns corre às vezes assim, alguma besteira ali por ser em Nova Iguaçu, e ele passava muito por ali. E aí ele passava de carro, ah, você é maluco, xingava o coroa, fazia um monte de é. coisa. E aí agora falou uma parada que eu já tinha esquecido, que eu fazia isso Olha antes, só. e agora eu paro pra pensar o seguinte, cara, o cara que eu xingava quando eu era adolescente, da mensagem maluca que o cara levava, é por Justamente. essa mensagem que eu vivo hoje em dia, tá? Como é que pode, né? E hoje, maluco, somos nós. Maluco sou eu aqui, mano. Deus, ele faz umas É coisas assim verdade, que, cara, não tem é como verdade. explicar, não tem, é só viver mesmo e vida que segue, não tem jeito. Meu irmão, vou passar aqui agora, né, Sim, para a parte de que eu sim. mais gosto do nosso bate-papo, que é a parte de perguntas e respostas. E aí, Maravilha. como eu te falei, né, anteriormente, antes da gente gravar, eu mandaram lá uma mensagem para você. E eu não vou falar quem é, porque eu vou falar para você adivinhar quem foi a pessoa que mandou. É, rapaz. A pessoa escreveu o seguinte: seu testemunho vai edificar uma geração. Tenho orgulho de você. Uau. Quem foi que Eu mandou sei isso? até quem é. Minha esposa. Ah, acertou. Se deu bem. Se tu fala que não sabe, ela é te pegar. Ela, ela vive dizendo isso pra mim todos os dias. Rapaz, minha esposa é filha de pastor. Filha de pastor e pastora. A minha esposa, como eu te falei, é dona de uma voz linda. Deus deu um dom para ela surpreendente, Chama ela né? para papiar na Mas a gente palavra sim também. vai gostar, tu vai gostar. Rapaz, a gente se encaixou de uma tal forma, né? Que eu sempre amei música, né? Eu amo música.
e eu conheci ela no dia que eu fui pregar numa igreja, ela foi cantar. E aí, quando eu vi ela cantando Mapa do Tesouro, ninguém é super. Quando ela falou, não despreze a sua cruz, eu falei, então tu vai ter que me carregar, porque a partir de hoje eu vou ser a sua cruz. Eu acho que quando, será que se eu chegar lá no Ministério Pão da Vida aí mês que vem, vai acontecer a mesma coisa comigo? Ah, rapaz, essa terra é maravilhosa, rapaz. Essa terra aqui é uma terra. Eu estava falando para os meninos aqui, né, há pouco, quando a gente estava aqui no Bake Office, como você ouviu, é, é, não é relacionamento, é o relacionamento. Não dá mais para a gente ficar, né? Ah, é isso, é aquilo. Não, Não não, dá não, mais. não. É o relacionamento. E a minha esposa, 99,9 do meu ministério é ela. Eu sou só o sim e o não, sabe? Todo entendimento, toda paciência, todo carinho, toda compreensão. As faltas, às vezes, como eu te falei, no momento que eu deixei minha família por causa de muitas coisas e ela teve ali para fazer o meu papel e o papel dela, mas a maturidade de sentar comigo e falar, você está errado. Então, um beijo, meu amor, eu te amo. Sei que você vai estar vendo isso. E coitada de Jacó, quando conheceu Raquel, achando que a Raquel era mais bonita. Você é muito mais bonito que a Raquel. Te amo. Cara, mas eu acho isso muito maneiro, quando eu vejo assim, né, casais que têm esse companheirismo, essa amizade dentro do relacionamento, porque o relacionamento cristão entre crente ali, ele é pautado primeiramente na amizade, no bom Sim, convívio sim. e depois nas outras coisas, só que a galera está querendo o inverso do rolê, né? Isso aí é para outra época, para outro momento da vida e tudo mais, mas Justamente. é, Quer é, antecipar, né, etapas, né? é muito Etapas. doido, cara. Quando você conversar com ela, ela vai falar para você que todo mundo. A Renata a Renata era uma menina que era muito desejada. Além de ser bonita, pelo dom, né? Por quem ela representava. E os meus amigos falavam assim para mim, Daniel, não vai dar para tu não, cara. Tá maluco, a menina daquela bonitona. Pô, a menina daquela toda recatada, né? Andava. Tinha acabado de fazer prova da polícia militar. Eu falei, como é que essa mulher vai casar com um ex-bandido, cara? Mulher polícia militar, como é que vai ser? Mas aí sabe como é que eu cheguei nela, Rafa? Perfume da Rinodê. Ela vendia Rinodê, Rafa. Até hoje eu não paguei o perfume. Tô pagando com a vida. Ela fala para todo mundo hoje, tá me devendo o perfume até hoje da Rinodê. Foi a forma que eu achei de chegar nela. Todo mundo falava que ela é difícil, total. Aí eu descobri que ela vendia perfume da Rinodê. Ela era diamante lá da Rinodê. O negócio assim, eu falei, é. Então eu vou usar a estratégia aqui, estratégia do céu. Vou comprar um perfume. Pegamos a amizade e estamos aí até hoje. Já era. Mas isso é maneirinho demais, cara. Ver como é que as coisas. Eu acredito muito, né, que em todo o processo dessa questão de um relacionamento, formação no casal, o Senhor, ele tá ali sempre unindo propósitos, né? E eu gosto de falar sempre isso, além de pessoas, mas sim propósitos específicos que vão se Sim, complementar e sim, para a obra sim, sim, e sim. para a obra dele. Tipo, Eu creio que eu e Renato somos. não adianta de nada o cara que tem um chamado missionário ter um relacionamento com uma pessoa que a clareza no seu pensamento é muito forte de que ela vai ficar plantada em um lugar específico. Uma matemática que não bate, entendeu? Falou tudo, Não verdade. tem jeito. É uma parada muito complicada, mas felizmente aí no nosso tempo tem uma galera que gosta de trocar os pés pelas mãos, É, fazendo um é. monte de coisa. Não, dá para mudar, dá para fazer, dá para isso, dá para apertar daqui. Antecipando etapas, né? E Eles querem aí antecipar etapas, eles querem. já era, não tem Isso é jeito. difícil. Aí Não, é dá ruim. difícil. É difícil porque tu não começa a casa fazendo a laje, né? Começa da casa da Exatamente. sapata, faz toda a preparação, e aí tem muitas famílias sendo também destruídas por causa disso. Pularam etapas lá atrás e hoje elas tentam viver essa etapa e já não é o tempo de viver essa etapa, Já né? foi. Já era, já era. Né? Não tem jeito. Então, passar aqui para uma outra pergunta
que é a seguinte: o que você gostaria de ter feito de diferente na sua caminhada cristã? Rapaz, que pergunta boa. Tem muitas coisas que eu gostaria de ter feito diferente. Mas eu acho que a principal foi eu ter negligenciado o meu chamado. Né? Uma certa feita, quando eu ouvi de um pastor, não conhecia esse pastor, e esse pastor falou assim para mim o seguinte: Deus te trouxe para esse ambiente, que é o ambiente que eu estava, para realizar o teu maior sonho. Aí eu, qual é o teu maior sonho? Eu falei, meu maior, olha só, hein? Meu maior sonho, mesmo dentro do TAR, era ser pastor. E aí ele falou assim: Deus te trouxe para esse ambiente para te realizar o teu maior sonho. Eu falei, poxa, caramba, Deus não podia ter realizado esse sonho eu lá fora, poxa, sonho aqui dentro, né? E aí ele falou assim: lá fora você não valorizaria, lá fora você não daria valor o que Deus ele vai fazer aqui agora. E mesmo assim eu endureci meu coração e não abracei isso. Eu acho que eu poderia estar um tempo, eu acho que no nível maior hoje se eu tivesse abraçado. Então, eu, para responder essa pergunta, se eu tivesse aceitado o meu chamado antes do tempo que eu aceitei, eu tenho certeza que hoje eu estaria também num nível, né, maior. Como diz o seu jogador, num patamar maior. Né? Eu não vou falar o nome, né? Entendeu? Eu estaria num patamar maior. Salve, Gabigol. Tamo junto. Cara, mas assim, isso que você falou é uma sensação que eu também tenho em relação ao meu ministério, à minha vida. Entendeu? Eu sei que eu poderia estar numa situação, num nível maior, vamos dizer assim. E aí, como eu sempre gosto de usar para as pessoas, não subir mais um degrau, mas sim descer mais um degrau, né? Porque a ótica para a Sim, sim. gente é o inverso. É, Quanto mais a é gente isso, sobe, na verdade, a gente está descendo para servir tá a descendo. todos. Né? É isso daí. E aí Quanto eu. mais você sobe, mais você serve. Exatamente, exatamente. E aí eu fico pensando assim, pô, por que não ter alcançado tal coisa? Falta de dedicação, falta de foco. Eu tenho uma condição que é a TDAH, que me dá uma zoada de vez em quando, de tem que ficar me organizando de uma É, forma absurda. Quer ver um exemplo? Tipo, o podcast é uma parada que eu amo fazer. é. Raramente eu me perco nos assuntos e tudo mais, porque é um negócio que eu faço com prazer. Mas quando eu tenho que fazer uma parada que eu não curto muito, a atenção ela vai embora. Perde, sim, 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 É sim, bem esquisito. sim. E aí eu sei que eu poderia Não, estar, tipo, em uma situação um pouco melhor, né? Até no próprio podcast também, no começo do podcast, eu cometi alguns erros, em não passando perna nas pessoas, nada disso. Mas a questão do foco, né? Eu comecei o podcast olhando para cada número representando pessoas. E eu falei, pô, eu preciso levar isso o restante da vida dentro dessa extensão do ministério. E depois eu parei de ver isso e comecei a ver número por número. E aí, já aí era. Negócio já foi era. ladeira Tu perde a abaixo. essência, tu perde o equilíbrio. Perdeu a essência, perdeu o equilíbrio. Exatamente. E Né? aí, há um ano atrás, mais ou menos, eu liberado uma palavra, né, numa igreja que eu fui, que foi muito doido, cara. Foi 2022 para mim, humanamente falando, foi um dos piores anos da minha vida. Oi? Falou comigo aí? Mas vou te Meu falar, Deus! em Meu termos Deus! de aprendizado, foi o melhor. Uau! Uau! Foi o Melhor, melhor, melhor. melhor, melhor. Não teve jeito, não Melhor, teve melhor. jeito. Eu aprendi na marra, né? Vamos dizer assim. E Deus, ele tem a sua Hum? forma bem individual de trabalhar com cada um de nós. Eu falo sempre às pessoas, né? Com algumas pessoas, ele vai falar: Ô meu filho, não faz isso não. Vem por aqui, fica quieto, de uma forma mais branda. Comigo, dá uma vergonha na sua cara, cala a boca, não vai, se posiciona, faça isso, sacode mesmo para arrancar tudo que está impregnado ainda. É uma parada muito doida. E eu lembro que em fevereiro, foi no sábado de carnaval do ano passado, eu estava um pouco zoado ainda da cabeça por conta da parada que aconteceu do término lá do relacionamento. Relacionamento.
E aí um amigo foi na Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu, perto do Shopping da Pedreira, ali Sim. virando ali na Rua da Via Láctea, né? Aí eu cheguei, ele postou uns stories no Instagram, aí eu fiquei assim, eu falei, pô, tô mal, vou para a igreja. Aí eu mandei mensagem para ele, dá tempo, a palavra começa daqui a 10 minutos. Cara, aquele dia foi muito doido. Eu pedi o Uber, tinha um carro parado na porta da minha casa. Eu já pedi, o cara aceitou e demorou uns 5, 8 minutos de Nilópolis até o centro de Nova Iguaçu. Cara, foi uma Uau. parada muito Uau. de um movimento sobrenatural. Não tem como falar que foi um acidente ou uma obra Sim, do sim, acaso, porque isso não existe, não o Deus, foi. próprio Deus. E aí, quando eu cheguei, cara, eu entrei na igreja assim, tal, o pessoal da Batista Atitude, uma recepção, pô, É, muito maneira. demais. E aí, meu Bem explicado. brother, que não sei o que. Eu fui, o cara fala a minha língua, mano. Vou nessa pegada mesmo, apertando a mão, abraçando, tá? Entrei. Quando eu entrei aqui assim, que eu fui sentar, o pastor lá na frente com o microfone olhou. Ele, opa, chegou só quem tava faltando chegar para poder ouvir a palavra de hoje. E aí começou a pregar, mano. E Pô, era tudo meu aquilo que eu Deus. tava vivendo. E aí no final, fui lá na frente, falei com ele e tal. Ele chegou, apertou minha mão, ele falou: e outra coisa que eu não falei porque é muito pessoal e minha função aqui não é envergonhar ninguém, Expor, né? né? Como pastor, Isso. expor e tudo mais. Eu falei: pô, beleza, o que que é ele? Pô, cara, é difícil, eu não te conheço, mas Deus manda você tomar vergonha na sua cara. Uau. Aí eu fiquei assim olhando pra Aí cara sim. dele, aí eu, cara, eu sei que foi Deus mesmo, porque é assim que ele É, fala comigo. saí lá de Nilópolis para apanhar na rua. Não, e engraçado que ele falou, ele ficou meio assim, ó, olhando pra minha cara. É, né? Aí eu Vai falei, me mano, bater, né? fica de boa, tá tranquilo. Ele, não, tá com o braço todo tatuado. Eu falei, tá tranquilo, cara, isso aqui é só marca, é só. Não esquenta a cabeça, não. Tamo junto, sou paz e amor igual você. Aí ficamos trocando a ideia, fui expliquei, contei a situação pra ele e tal. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte: ele, pô, na mensagem, ele pregou aquela passagem que Abraão e Ló eles tinham que se dividir, né? Não dava mais para andar junto, tudo mais. Aí Abraão, pô, escolhe para onde você quer ficar. Se você ficar com o campo aqui da esquerda, eu vou ficar com o campo da direita e vice-versa e vai cada um pro teu canto. E ele falou para mim, ele, cara, as coisas só vão começar a romper na sua vida quando você entender que você precisa tomar essa atitude. Não adianta querer levar com a Uau. barriga porque Deus já tirou. Ele falou para mim, eu nem sei o que que é, cara. Quem tirou foi o Senhor, cara. Uau. Pô, eu Olha fiquei só. desesperado. Me deu vontade de matar ele naquele momento. Um É, não, pouco. é. Eu tava chateado com a situação e tal. Mas Não, tem depois eu situações que entendi. se a gente pudesse ir no céu, né? Bater um tete a tete, né? Olha só, que história é essa Pô, aí? pô. Eu creio que você conhece o Ministério Zoe, né? Conheço, conheço. E eu acho que você conhece a canção Do Outro Lado do Amor. Essa canção, Do Outro Lado do Amor, me ama com a fúria de um perfeito amor. Ah, sim, Aí ela sim. vai dizer o seguinte: como um leão, você me despedaçou. O amor de Deus é assim. Você me despedaçou, me deixou dilacerado, Pô, muito só para bom. provar que é amor. Porque às vezes ele tem que nos dilacerar, nos despedaçar, para mostrar que ele está cuidando, que ele está fazendo, e que o que ele tem para fazer à frente é muito maior do que a gente aparentemente perdeu. Mas a gente não perdeu, a gente foi livre, a Sim, gente teve um livramento. Então, o amor de Deus, ele nos constrange justamente por causa disso. Porque amar para a gente é sempre fazer o bem. Mas o bem para Deus, em direção a nós, é fazer a gente sentir certo tipo de dor, mas é uma dor que amanhã você vai olhar e falar: eu senti essa dor, eu não me lembro, porque o prazer do que eu estou vivendo agora não se compara com a dor que eu senti. cara, isso é Não muito doido, importa, né? porque dentro disso que você falou dessa música, eu, meses depois, sei lá, vamos botar aí que foi lá para julho, agosto mais ou menos, eu fui em uma outra situação, e ali eu estava muito perdido de muita coisa que tinha que tomar como decisão, ainda muito sentido por conta da situação também. E aí, depois da pregação, o pastor olhou assim para mim, ele perguntou meu nome, ele falou, não te conheço, tudo mais e tal. Aí falou, mas eu te destruí sim, e foi eu que te quebrei. Aí. E quando ele falou isso, foi no dia que antes de eu sair de casa para ir para a igreja, eu estava orando com raiva.
e falando: o Senhor é injusto. Eu não te fiz nada e o Senhor me quebrou desse jeito. Eu não te fiz nada e o Senhor acabou Meu com um monte Deus. de coisa Uau. que eu Uau. queria, assim, mas foi uma oração muito. Sim. Foi verdadeira, né? Foi o que eu estava sentindo no momento, Uhum. mas muito esquisita, tipo, de raiva mesmo. Tipo, eu lembro que eu cheguei a falar o seguinte: eu estou com Como um raiva. ponto de decisão, né? Um ponto de combate, né? Exatamente. Eu cheguei a falar nesse dia orando: eu estou com raiva do Senhor. Eu não estou com raiva, eu te odeio. O Senhor é injusto. E aí, quando chegou lá, o cara falou isso. Aí, no final de tudo, ele. E outra coisa que eu preciso te contar também, meu filho. Não sei o que você orou, mas ele te ama. Uau. Já era. Já era. Não teve jeito. Eu falei: "Ih, perdi." E o amor dele nos constrange, Rafa. O amor dele nos constrange. Quando a gente, na realidade, quando a gente acha que a gente está perdendo, a gente está conquistando algo muito maior. O amor de Deus, ele faz isso com a gente. Ele tem essa capacidade, ele tem essa, essa participação em nos evoluir de uma tal forma que quem não conhece a Deus, meu irmão, faz igual você pensou em fazer e já era. Não, eu te odeio e tal, que Deus é esse, mas ele é esse amor, sabe assim? Eu amo essa canção. E eu não sei se você já ouviu, mas se você puder ouvir, você também que está nos assistindo, ouça essa canção. Talvez você está passando por esse momento, um momento de perda, e para você parece que Deus não te ama mais. Parece que todo mundo pode ser feliz e menos você. Parece que todo mundo pode conquistar algo e menos você. Parece que todo mundo pode ter uma bênção e menos você. Você que está ouvindo a gente, que tiver essa oportunidade do outro lado do amor, é o nome da canção, Ministério Zoe. Eu tenho certeza que ele vai te revelar o outro lado do amor dele para mim e para você. O lado do amor que Davi conheceu, o outro lado do amor que Moisés conheceu, o outro lado do amor que ninguém mais do que o próprio Jesus conheceu no caminho de Gólgota. Esse amor aí, meu irmão, Esse aí né? é o verdadeiro amor. É um verdadeiro amor. Não tem jeito. Meu amigo, vou passar aqui para a próxima pergunta, Sim, que é a seguinte: você é arminiano ou calvinista? meu Deus. Eu tenho certeza que essa não foi do Diogo, não, né? Não sei. Olha, é difícil. Eu vou ser bem sincero, porque é o meu projeto, a minha intenção é essa, ser sincero. Eu não vejo nem como um nem como outro. Deus é tão bom. Eu separei um texto porque eu sabia que viria essa pergunta. Foi o Diogo mesmo. Esse... eu sabia. Eu amo o Diogo, eu sabia. Eu separei esse texto, Romanos. Está em Romanos 14. Deixa eu ver aqui. 14, 22. Paulo vai dizer o seguinte: tens tu fé? Faz uma pergunta. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eu tenho o seguinte: essa briga aí, né? Essa, essa batalha aí, eu acho que ela vai ser até a volta de Cristo, não tem jeito. Mas eu não me coloco assim nesse ponto. Eu me coloco na individualidade que Deus trouxe para mim. Se eu falar para você que tem os dois lados que eu sigo, sim, que eu aprendi, que eu conheço, que eu respeito, sim. Mas vai muito além, a tua intimidade com Deus, eu acho que ela vai muito além de um ensinamento ou de uma liturgia ou de um conhecimento humano como você. Obviamente a gente está falando do que exala, né? Mas pare e pense o seguinte: você está no ponto de ônibus e você está esperando o ônibus que vai te levar para sua casa. E eu chego ao seu lado
e pergunto você o seguinte: você está indo para sua casa assim, você vai pegar quantos? Vamos supor que você falou, pega o Ponte Coberta, Nilópolis, Ponte Coberta, ele que deixa na porta da minha casa. Mas eu viro para você e falo o seguinte: se você pegar o Flores, ele também vai te deixar, vai passar por Nilópolis. Ele vai te deixar na porta da sua casa, mas ele vai passar por Nilópolis. Não convém a você pegar o Flores, porque o Ponte Coberta você já sabe que vai passar na sua casa. Você já tem ciência que o melhor caminho para você é pegar o Ponte Coberta e soltar na porta da sua casa. Mas aí vai vir o Daniel com entusiasmo e te dizer que o Flores, além de ter ar-condicionado, além de ter som ambiente, além do motorista ser mais educado e a passagem ser mais barata, não vai te deixar na porta da sua casa, mas vai passar por Nilópolis. Vou fazer de tudo para te convencer. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu já cheguei. Eu quero te dizer o seguinte: se você tem ciência daquilo que você faz, que você acredita que aquilo é o melhor para você, e o Espírito Santo, que é aquele que é o capaz de te condenar e te dizer se você está certo ou errado, não te condena, não tem por que eu ouvir A ou B. Eu tenho os meus pés no chão para entender o seguinte: eu posso. O Espírito Santo ele tem esse poder, Rafa. Muita gente não conhece esse lado do Espírito Santo. Qual é o lado, pastor? Daquele que fala contigo: não faça isso porque eu reprovo. Mas se o meu pastor, ou se o meu líder, ou se... Não, o Espírito Santo, antes do teu líder, antes do teu pastor. Para o teu pastor, Rafael, para o teu líder falar para você que você está errado, é porque o Espírito Santo já tentou falar para você várias vezes e você não ouviu. Ou você não tem o Espírito Santo. É verdade. Então, não é arminiano, não é calvinista. Diogo gosta da polêmica. Esse Diogo, rapaz. A gente vai ter oportunidade, eu, você e ele, tomar um café e o incircunciso do Douglas. A gente vai ter essa oportunidade. Coitado do garoto. Você vai ver. Você vai ver. E aproveita a oportunidade para dizer que o Diogo e o Douglas são pérolas que Deus colocou na minha vida. Tá? Eu quero aproveitar essa oportunidade porque eu já tive muitos amigos. Eu tenho muitos amigos. Mas igual esses camaradas eu ainda não tive. Eu não vou deixar de falar do meu fofinho também, que é o Rafael, que esteve com você, né, alguns dias atrás. Mas, rapaz, eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de conhecer 3 pessoas, Rafael, Diogo e Douglas. São incomparáveis. Eu conheço muita gente, mas esses 3... Fica tranquilo, gente, eu não sou contemporâneo, tá? Másculo, homem, mas eu sou apaixonado. Mas eu sou apaixonado por esses 3. Ai, meu Deus do céu. Um pouco inclusivo. Não pode falar isso aqui, não, senão dá. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui que a galera mandou é a seguinte: qual o seu maior sonho? Rapaz, o meu maior sonho. O meu maior sonho é ver meus filhos no altar. O meu maior sonho é ver... vou ser bem sincero. O meu maior sonho é ver Enzo pastor, Azaf, um grande ministro de louvor, Sara, uma grande ministra de dança, Feliz agora, por que não uma missionária? O meu sonho é ver meus filhos no altar, servindo no altar. Esse é o meu maior sonho. Não tenho sonho financeiro, eu não tenho desejos, né? Tenho compromissos que eu estou correndo atrás para alcançar. Mas o meu sonho é ver meus filhos no altar. O meu sonho é meus filhos não passar pelo que eu passei, ainda que foi lícito para mim, para que eu pudesse chegar onde eu tenho chego. Mas meu maior sonho é usar o meu testemunho para os meus filhos, e eu falo para todo mundo: os meus filhos, quando forem maduros, vão saber o testemunho do pai. Não vai precisar ninguém falar, porque o próprio pai vai dizer. Esse é o meu maior sonho, ver meus filhos servindo no altar. Cara, isso é muito maneiro, porque de coração, fica para mim, de certa forma, um exemplo. Porque é complicado hoje em dia a gente chegar e fazer esse tipo de pergunta em alguns ambientes e a galera já vai ter uma casa em Cabo Frio, ter não sei o quê, ter isso, ter aquilo. E, cara, mas são coisas que vão passar, entendeu?
coisas que vão ficar e pronto, mas Com certeza. e não vai a herança, né? A herança financeira, eu vejo dessa forma, que a herança financeira era diferente de um legado. O legado é um princípio que você deixa e pode perpetuar por várias e várias gerações. Uma herança financeira, a próxima geração que receber pode vender e pegar o dinheiro. Justamente. Pode virar uma maldição, Também. Tantas famílias que irmãos né? estão se matando aí por conta de herança. Justamente. E eu vou mais além, você falou sobre legado. Para mim, legado não é o que você faz nos lugares, né? Legado é o que você deixa nas pessoas, né? Uhum. Legado é o que você deixa ali. Caraca, o Rafael foi para Portugal, mas ele deixou isso aqui comigo. Toda vez que eu fizer isso, eu vou lembrar do Rafael. Vou lembrar que foi ele. Eu vou lembrar que foi ele que realizou. Só uma É pergunta. Qual foi o país que tu falou? Portugal. Ah, Quer ir para Portugal, Rafael? Olha só, olha só. Esse negócio do manto não é comigo, não, né? Mas Deus tem o momento dele falar, né? não. Não. Deixa eu ver se tem algum grampo aqui no quarto. Alguma coisa. E ó, não tem cola nenhuma aqui, não, hein? Que isso? Tá maluco. Deus ele é fiel. E ele realiza sonhos, né? Ele realiza sonhos. Ele realiza sonhos. Então, já que você vai, já prepara para deixar um legado bem bonito pra gente aí, entendeu? Para que todas as vezes. Você já está deixando um legado na minha vida, porque é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade e recebo esse convite. Então, eu não vou cansar de dizer isso aqui para você. A partir do momento que você abre a oportunidade para alguém entrar num projeto seu, que é de Deus, mas que Deus entregou nas suas mãos, você está falando para essa pessoa, eu confio no que você vai entregar. Então você já está deixando um legado para todos nós que participamos aí dessas 98 edições, que não vai se comparar, vamos ultrapassar esse ano aí de 2023 com muito mais, né? Mas quando você estiver em Lisboa, comendo aquele cachorro quente lá, tem um amigo lá meu que diz que é maravilhoso. Caramba, aí tem aquele pastor careca, bonito, careca, mas bonito, É. falou isso pra mim. Cara, meu aniversário foi dia 4, semana passada. Janeiro? É. E junto com o meu pastor. Eu tenho um primo que mora em Portugal hoje. Casado e tudo mais. A mulher dele tá grávida. E no meu aniversário ele falou pra mim, ele falou, pô, primo, se organiza aí, cara. Organiza tudo direitinho, tudo mais. Eu conheci aqui uma galera que é de igreja, que é do Rio de Janeiro também, igual a gente. Top. Eu tô desviado e estão me fazendo convite, eu tô começando a voltar e aqui precisa de gente que é mais extrovertido, que tem uma forma única de falar, de se comunicar com as pessoas. Ele, pô, e a casa aqui tá aberta. Eu falei, pô, mano, eu nunca vou pra esse lugar porque eu não tenho condição de ir, tá ligado? Ele falou, ah, fica de boa, fica tranquilo. Deus vai prover a condição. Eu falei, pô, não acho que não. E eu não quero ir, cara. Aí ele falou pra mim, ele, então tá beleza então. Ele, ó. Ô, Jonas! Não, Ô, Jonas! e ele até brincou comigo o seguinte. Ele falou, primão, que a gente se chama assim, né? Ele falou, pô, primão, se alguém tocar no assunto contigo até março, tu entende que é a confirmação do Senhor para sua vida? Eu falei, Olha tá aí. de boa então, duvido. Meu Deus! Uma semana, mano. Ele falou março. Obrigado, Jesus. Tá de brincadeira, não acredito. Obrigado, Jesus. Deus tá Obrigado. fazendo as paradas comigo muito, assim. Ficou tudo muito Tem travado, gente... né? Aí agora tá. Justamente, justamente, justamente. É uma parada. Tem milagres que são instantâneos e milagres que vai ser gradualmente. Mas tem milagres que são instantâneos, né? Verdade. E Deus é maravilhoso e o papinho na palavra para mim ele só faz sentido quando acontece esse tipo de Nesses situação. momentos. Não Amém, tem, Deus. não tem Vale a jeito. pena. Eu falo Vale a para pena. eu Vale a falo para pena as ser pessoas feito. que eu não tô aqui para oferecer nada para ninguém. Eu tô primeiramente para receber. O oferecer é só uma consequência. E aí É isso. Deus é maravilhoso demais. Hoje eu vou dar uma contida, né? Porque com o Rafa
Ele falou uma palavra lá que eu tinha orado há dias atrás e o cara falou sem eu ter comentado nada. Não, Eu acho, e o Rafael, que o Diogo é o responsável dessa parada. Deve ter alguma coisa grampeada aqui em casa que o Diogo o pega e Diogo deve ter botado um grampo aí, né? vai E aí, passando quando para você vocês. fala com Deus, a gente ouve, o Diogo passa pra gente. É, o Diogo, pô, o Diogo é Olha, demais, eu mano. estou debaixo de uma palavra liberada pelo evangelista Rafael também. E eu estou revelando isso aqui. Quem está nos ouvindo aí, essas milhões de pessoas que eu creio que vão nos ouvir, vão saber juntamente com Amém. você que o Rafa me entregou uma palavra no fim do ano passado que a partir do dia 1º do ano de 2023 eu viveria os melhores dias que eu e a minha casa já vivemos. Ano passado, eu fechei a minha empresa. Nós falimos, fechamos, decretamos a falência. Daqui a 20 dias nós vamos reinaugurar. Amém. Então, como a gente costuma brincar, igual o Rafael tá correndo. Vamos lá. Amém, mano. Meu amigo, a gente caminhando aqui pro final, né? E tem uma parte agora que acho que de uns 4 papinhos na palavra mais ou menos começa a pedir pra galera. Deixa uma reflexão pra gente aí, que Deus Sim, tocar no teu coração. claro. Eu gosto de. Porque eu já vim com algo no meu coração para nossa reflexão. E eu gostaria de usar isso para os jovens, se você me permite, eu abrir esse espaço, porque eu sei que a nossa juventude gosta do que você tem feito e a nossa juventude não critica, tá? Às vezes prefere ser evangelizada assim, ser alcançada assim, do que às vezes vir para um culto, fazer parte de um corpo de membros, né? Mas soldado que luta o bom combate tem que ter quartel, não tem jeito. Agora, o que eu quero deixar na nossa reflexão, Jesus ele vai para o Getsemane. Quando ele chega no Getsemane, ele pede para os três discípulos que subiu com ele, Pedro, Tiago e João, para ficar numa parte do jardim que ele está, ficar em oração, e ele vai se distanciar em uma parte dele e vai fazer a oração dele. Vai ser, a gente chama de oração da angústia, né? Vai ser a oração que Jesus ele faz antecipando o que ele haveria de passar na cruz. E o que me chama a atenção é que Jesus fala para ele o seguinte: vai aqui em oração para que não entreis em tentação, enquanto eu vou ali na frente orar. Só que o que me chama a atenção é o seguinte: Jesus tinha 12 discípulos, Rafael, só que ele só sobe com 3. Ele destaca esses 3 para viver esse ambiente. Quem fica embaixo talvez pense que Jesus está fazendo acepção de pessoas. Quem fica embaixo e não sobe com Jesus, às vezes está imaginando o seguinte: Jesus já separou para ele os queridinhos dele e eu não sou tão amado assim. Só que quem está embaixo não imagina a angústia e a dor e o momento que os discípulos vão passar lá em cima. Então, para a nossa reflexão, a primeira coisa já fica o seguinte: para quem muito é dado, muito é cobrado. Existem pessoas que estão passando por batalhas que você não sabe. Talvez, às vezes, a cara fechada, talvez, às vezes, o semblante caído, talvez, às vezes, o semblante de tristeza. E a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus volta, Rafa, nessa oração, os discípulos estão dormindo de tristeza. Porque se você buscar no original, essa tristeza é desânimo. Eles estão desanimados, eles estão desistentes, porque eles esperavam chegar no Getsemane. Pô, meu irmão, eu estou indo para o ambiente que Jesus me convidou. Eu vou chegar lá, vai ter o quê? Paz, amor, churrasco, Coca-Cola, Fanta. Lá. Vai ser tudo festa, brigadeiro, docinho, cajuzinho. Só que Jesus está levando eles para um ambiente de angústia, um ambiente de ser amassado, um ambiente de medo. E a Bíblia fala que eles dormem de tristeza, eles estão desistentes, o desejo deles é descer, sair daí. E Jesus já chega para ele e fala o seguinte: o que tens, dormente? Será que não pode dormir? Será que em nenhum momento vocês podem orar? Só a palavra de Jesus é o seguinte: levanta e volte a orar. Pastor, o senhor quer chegar? Para deixar para reflexão, talvez você que está ouvindo a gente nesse exato momento, Jesus te chamou para uma grande obra. Você foi de coração e peito aberto. Mas no meio dessa obra você viu que não era nada daquilo que você esperava, por ser Jesus ter te chamado. O ambiente ficou ruim, as coisas ficou de perna para o ar, a angústia tomou conta de você.
Só que Jesus manda te dizer uma coisa: dormente, chegou a hora de levantar. Chegou a hora de voltar a fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Jesus fala o seguinte para eles: levantai-vos e oreis mais uma vez para que não entreis em tentação. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele o seguinte: levanta e volta a fazer o que eu mandei vocês fazerem, e porque o ambiente te prendeu, te travou, levanta e volta a fazer novamente o que eu te chamei para fazer. Existem jovens nesse momento que foram feridos, foram machucados, foi uma palavra de uma liderança que magoou, foi a palavra de um pastor que magoou, foi a palavra de um pai ou de uma mãe que magoou, está preso dentro da depressão. Eu quero te dizer uma coisa: a palavra para Jesus nessa tarde, nesse dia, e no momento que você vai ouvir essa mensagem é: levanta. Ele espera você voltar a fazer tudo aquilo que você um dia deixou de fazer. A sua entrega, o seu chamado depende de você e ele te espera novamente. E para você, Rafael, eu quero sair daqui de dizer uma coisa: essa vida com Cristo, e todas as vezes que a gente assume algo com Deus, tem muito dedo na cara, tem muita acusação, tem muita palavra de desistência, tem muita coisa que nos faz olhar para trás e pensar o seguinte: vai valer a pena? Que não o Diogo. Diogo é uma das pessoas que eu mais conheço, que tem mais estudo, que tem mais conhecimento e lapidação, a gente pode dizer assim, essa é a palavra correta, né? Então, pessoas igual a vocês, que têm o dom que vocês têm, vão surgir contratempos, vão surgir pessoas que, na realidade, são invejosos, que vão de alguma coisa desestabilizar. Mas se você soubesse, Rafael, você falou uma coisa que eu gravei para deixar no final. Você via isso como números e como pessoas. Mas se você soubesse que tem pessoas nesse exato momento vendo o seu trabalho, chorando, desistindo da depressão, desistindo do suicídio, desistindo de destruir uma família, desistindo de dar cabo da sua vida, por simples fato, um jovem de Nilópolis que criou um projeto papeando pela palavra, tem pessoas agora, o pastor não foi, o bispo não foi, o líder não foi, a denominação não foi, mas o Rafael entrou na vida dela com papeando a palavra. Então não desista. Aonde você for, seja no Brasil, em Portugal, leve o papeando a palavra com você. Que já deu certo e é lindo o que Deus está fazendo, vai fazer muito mais na sua vida através do seu ministério. Filho, é uma honra, eu te agradeço. Você conseguiu mais um intercessor no seu ministério, né? E eu tenho certeza que a aliança que nós firmamos hoje, ela vai se eternizar até o céu. Bem, meu amigo, obrigado. É complicado, né? Ouvir algumas coisas assim, tentar dar uma segurada nessa região aqui, ó. Mas hoje eu consegui manter a disciplina. Segura, mantém. Mas eu que agradeço pelo sim ao convite e agradecer a galera aí também que ficou conosco até o final. E, cara, vocês que estão acostumados a acompanhar o Papinho na Palavra, vocês estão reparando que os últimos 2 episódios foi uma pegada. Não que os outros não foram interessantes, não é isso, mas foi uma pegada muito, muito diferente e eu tenho certeza que é uma confirmação para mim de alguns rompimentos, de algumas mudanças que eram necessárias eu ter feito já há bastante tempo. E de fato eu dei o primeiro passo e as coisas começaram a fluir naturalmente. E eu agradeço muito, meu amigo, pela sua vida, né? Forte abraço para sua família, galera lá da igreja. Mês que vem, tô dando um pulo aí no Ministério Pão da Vida para fazer uma visita, para a gente trocar uma ideia, tomar um café, conhecer o Diogo pessoalmente. As pessoas falam que o Diogo é grande pra caramba. E aí... O Diogo é enorme. Cara, uns 2 metros de altura. Aí, tá maluco. Vai olhar pra cima assim e falar com ele. Mas é uma honra. E aí, pra gente conhecer pessoalmente aí, cara, eu tenho certeza que desse bate-papo com o meu xará também, que foi o anterior, com o Rafa, e os outros também que vão vir por aí, e muitos que já foram, são amizades que o Senhor coloca na minha vida. E eu, só para antes de encerrar, eu me lembro que há um tempo atrás, antes de eu começar o Papel na Palavra, na verdade, tem 2 anos, uns 5 anos que aconteceu isso. Tem um reverendo da Igreja de Nazareno, reverendo Manuel Lima.
que ele falou para mim uma coisa que foi muito doido no dia. Ele falou: "Ó, meu jovem, eu vejo que você é um missionário". Eu falei: "Eu não sou missionário, eu sou mestre". Ele: "Tá bom". Ele: "Vejo você pregando nas nações". Eu falei: "Você fala muito mal o português e com carioquês absurdo". Aí ele: "E também te dou uma outra ideia". Aí eu falei pra ele no dia, né: "Fala aí, e sem sair da sua casa". Eu falei: "Pô, esse cara tá ficando Ó, velho, maluco", e porque isso não fazia sentido nenhum naquele momento. E ontem eu estava dando uma olhada na estatística do Spotify, cara, e, meu Deus do céu, já tá tendo alcance aí, acho que em 14 países diferentes, é uma meu parada Deus, maravilha. Olha só, muito esse é doida, Deus. cara. Esse é o nosso Deus. Esse é quem tu és, o nosso Deus. Falei: "É uma coisa muito diferente e toda a honra e toda a glória seja dada É isso somente a aí. Ele sempre, e a É gente é isso aí. só seguir fazendo", e como a palavra que a pastora Vanessa Pinheiro uma vez falou para mim, e eu quero encerrar esse bate-papo falando isso para a galera que está aqui também. Ministério, cara, você que participa do ministério, tem um chamado ministerial, é fluxo. Se joga no rio e só vai. Fica querendo pensar em muita coisa, organizar aquelas coisas muito metódicas que você pode até querer organizar, mas às vezes Deus vai lá e bagunça tudo de propósito, É, só para você ver que não é na força do teu braço, mas sim na verdade. vontade dele, no que ele tem para sua vida. Valeu, galera. Fica na paz. Valeu. Tamo junto. E aquele Fica na paz, meu recado, irmão. todo final de Pai na Palavra. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo. Amém.